O Senado Federal aprovou nessa última quarta-feira uma proposta de lei para tipificar a misoginia, que é o ódio às mulheres, como crime equivalente ao racismo. O quê? Não acredito. Sabe o que acabou de acontecer? Agora, qualquer palavra dita contra uma mulher pode te colocar atrás das grades. O Senado aprovou um projeto que inclui misoginia dentro da lei do racismo. Sim, você ouviu certo. A mesma lei criada para proteger de discriminação racial agora será usada para punir quem criticar mulheres. Eu sempre tive muita dificuldade em compreender certas questões de preconceito ou de achar que não é tanto assim, que não é dessa forma, ou que seria um exagero. Hoje eu já penso diferente, inclusive por ter me debruçado sobre o tema, por ter vivido isso muito mais. Como parlamentar, inclusive, a gente percebe a misoginia. Não estou falando aqui dos colegas, estou falando das pessoas lá fora. E o que é misoginia, segundo o texto? É qualquer conduta que expresse ódio ou aversão às mulheres. Só que o que ninguém explica, o que significa essa tal aversão. E é aí que mora o perigo, porque num país onde tudo virou ofensa, basta discordar de uma mulher para ser acusado de um crime. O homem não pode mais ter opinião, ele precisa pedir licença para falar. Então quer dizer que se um homem disser que uma mulher errou, que ela mentiu ou qualquer coisa que foi injusta, ele pode ser preso por misoginia? Interessante, né? Enquanto isso, se uma mulher humilha, agride ou inventa uma falsa denúncia, ela é tratada como vítima de um sistema patriarcal e nada acontece. O mundo ficou do avesso, uma inversão total de valores, onde a igualdade virou privilégio disfarçado. O Estado não quer mais proteger, ele quer controlar, ele não quer justiça, ele quer domar os homens. Ele quer um homem com medo de falar, com medo de opinar, com medo de existir, porque praticamente qualquer frase pode ser interpretada como ódio à mulher. Do menosprezo com as mulheres, da coragem de dizer certas coisas para nós mulheres que não diriam a vocês homens. E o mais absurdo é querer colocar esse crime no mesmo nível de racismo, como se criticar uma mulher fosse igual a discriminar, espancar ou pregar uma supremacia de raça. Uma comparação grotesca que desrespeita toda a luta histórica contra o racismo e que transforma o debate sobre gênero em um instrumento de controle social. Eles não querem proteger as mulheres, eles querem calar os homens, querem transformar qualquer palavra em crime. E se você acha que isso é um absurdo, espera só para ver o que realmente esse projeto propõe. Concordo absolutamente em gênero, número e grau do que o texto da relatoria da senadora Soraya Tronic descreve a respeito. É preciso combater todas as manifestações que queiram colocar a mulher num grau inferior ao homem. Todos somos iguais, não só perante a lei de Deus. E esse texto deveria ser retirado do texto bíblico, também como a lei dos homens que gere hoje toda a situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo a respeito à mulher. Por trás desse discurso bonito de igualdade de gênero, o que está realmente sendo construído é uma muralha legal que protege um lado e amordaça o outro. A senadora autora do projeto fala de ódio às mulheres. Mas me diz, onde termina o ódio e começa a discordância? Quem define o limite entre opinião e crime? O Estado. O Estado passa a definir o que pode e o que não pode ser dito. Então, acabou a liberdade. Esse é o mesmo truque de sempre. Criam uma lei emocional com apelo social para depois usar contra qualquer voz incômoda. Hoje é misoginia, amanhã é crime de masculinidade tóxica e assim vai. Basta alguém se ofender e pronto, você é o criminoso da vez. A misoginia, ela seria esse ódio, essa aversão às mulheres que marca a nossa sociedade, que é uma sociedade muito machista, muito patriarcal. A ideia de que as mulheres não são capazes, de que elas não merecem ocupar espaços de poder, espaços públicos, de que elas não tenham voz autônoma. Então a misoginia é esse sentimento generalizado de menosprezo às mulheres. O que esse projeto realmente propõe é criar um novo tipo de censura ideológica, camuflada de justiça social. Eles querem transformar cada crítica à mulher em um ato de discriminação coletiva, como se você estivesse atacando todas as mulheres do país. E isso é tão absurdo quanto dizer que criticar um policial é ofender toda a corporação. O mais curioso é que quando uma mulher diz que homem não presta, que homem liso é inútil, que homem é um lixo, ninguém vai preso. Aí é liberdade de expressão, ela tá no direito dela. Mas se um
homem rebate dizendo que algumas mulheres se aproveitam do vitimismo para manipular o sistema, que algumas mulheres não são para casar, pronto, é ódio, é crime, é misoginia. É nessa hora que você percebe que não existe justiça nesse país e não tem igualdade. A mulher pode bater, pode humilhar, pode fazer uma falsa denúncia e sai sorrindo da delegacia. O homem, se tentar se defender, é enquadrado. Se tentar explicar, é silenciado. Se insistir, é preso. O feminismo veio com pretexto de igualdade, mas agora quer imunidade. Como é que a gente consegue identificar a misoginia? Ela pode aparecer em palavras, pode aparecer em atitudes, aquela piadinha sem graça, ou decisões em ambientes de trabalho, decisões familiares que vão diminuindo e vão silenciando as mulheres. Nem sempre é uma coisa direta, né, Daniela? Pode aparecer de uma maneira sutil a misoginia. Exatamente. E eu acho que a brincadeira, a suposta brincadeira, é uma dessas formas mais sutis, né? E a justiça, em vez de proteger ambos os lados, alimenta o desequilíbrio. Enquanto o país se afunda em corrupção, violência e miséria, o Congresso prefere discutir se uma crítica é ódio. Essa é a nova realidade. O homem comum, trabalhador, pai de família, virou o novo vilão da história. O que está em jogo aqui não é apenas uma nova lei, é uma nova forma de poder, uma arma jurídica que pode ser usada para calar quem ousar desafiar a narrativa dominante. E o mais perigoso é que tudo isso vem disfarçado de proteção às mulheres. É a nova censura travestida de empatia. Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate. A mulher tá ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino esse comportamento. Se um homem discorda de uma mulher publicamente ou numa rede social, ela pode se sentir ofendida e ele ser processado criminalmente, mesmo sem xingamento, sem ameaça, só pela interpretação emocional dela. É esse o perigo. O crime deixa de ser um ato concreto e vira um campo psicológico, subjetivo, onde tudo depende da sensação de quem se diz vítima. E quando a emoção substitui a lógica, a justiça morre, porque no tribunal da emoção, o homem sempre é o culpado. Agora imagina o cenário, uma mulher faz uma falsa denúncia, destrói a vida de um cara, a reputação dele, ele tenta se defender e é preso por misoginia. É o cúmulo do absurdo. Esse país tem jeito ainda? Não. Aqui, o inocente precisa se calar para não ser punido, enquanto a falsa acusadora é protegida com a bandeira de igualdade. Quem for acusado de misoginia pode pegar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. E se for considerado que o crime aconteceu pela internet, com alcance público, a pena pode ser ainda maior. 2 a 5 anos por uma opinião, por uma frase, por um comentário que alguém interpretou como ódio. De ódio à mulher, porque e os comentários misândricos? Esses são liberados e são aplaudidos pela maioria. Isso é nada mais, nada menos que transformar o convívio humano em um campo minado, onde cada palavra pode te colocar atrás das grades. Um país onde pune opinião com prisão não está combatendo a violência ou preconceito, está fabricando medo. E quando o medo domina, a verdade morre. Essa lei não vai proteger as mulheres, vai criar monstros, vai transformar cada desentendimento em um caso de polícia, vai fazer com que os homens se afastem cada vez mais de relacionamentos, se calem, se isolem e no fim quem perde é todo mundo. O que esse projeto representa é o fim da igualdade, porque igualdade de verdade é quando ambos têm o mesmo direito de errar, se defender e falar. Mas o que estão tentando construir é uma hierarquia de vítimas, onde o homem nasce errado e a mulher nasce certa, onde a culpa é masculina por padrão e a inocência é feminina por decreto. E se você acha que isso é exagero, basta olhar ao seu redor. Jornalistas processados por opinião, influenciadores censurados por criticar comportamento, homens demitidos e cancelados porque discordaram de pautas feministas. O medo já começou e o silêncio está se tornando o novo padrão, a nova regra. E o pior é isso ser considerado a categoria de crime de racismo. O simples fato de discordar ou criticar pode se tornar um delito inafiançável e imprescritível. O racismo, ele não estaria relacionado a aspectos puramente biológicos, fenotípicos. O racismo seria uma estrutura de dominação, de subjugação, de legitimação de um exercício de poder criado e direcionado para excluir, dominar, subjugar, violentar determinados grupos sociais. E essa violência estrutural não seria unicamente relacionada a aspectos biológicos. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal identificou que existe uma omissão inconstitucional. Ou seja, está faltando olhar para essa questão da misoginia. Isso, na realidade, é banalizar o sofrimento de pessoas que foram escravizadas, discriminadas e mortas só para alimentar uma guerra ideológica de gênero. E é assim que começa o colapso da liberdade, quando o
Estado decide que alguns têm mais direito de se ofender do que outros têm de falar. Quando a lei deixa de ser um instrumento de equilíbrio e vira escudo de um grupo específico. Quando a igualdade vira exceção e a censura se disfarça de proteção. O sistema não quer homens livres, quer homens calados, porque homem calado é mais fácil de manipular, mais fácil de culpar e principalmente mais fácil de apagar. E se a gente não reagir agora, em pouco tempo, ser homem vai se tornar crime hediondo também.